Olá pessoal, o tema que eu vou falar aqui com vocês agora não é jurídico, é somente uma reflexão em relação à convivência, o tratamento, o dia a dia ali entre as autoridades, especificamente em relação a um ponto que eu quero abordar aqui, tá? Por vezes, nas relações de serviço, seja em razão de uma hierarquia entre superior e subordinado hierárquico, seja na relação funcional entre instituições diferentes, nós precisamos aí determinar, né, que sejam fornecidos determinados documentos ou informações, que sejam repassadas ordens. Por exemplo, é extremamente normal em qualquer instituição superiores darem ordem para subordinados. Nas instituições militares, né, há inclusive um vínculo muito intenso de hierarquia e disciplina. Então, nessas situações, né, quando o superior determina que um subordinado cumpra uma ordem, né, basta simplesmente, na maioria dos casos, pedir que o subordinado execute determinada ordem, né, mas sem falar para o subordinado que, por exemplo, que eu estou mandando faça isso. Né? Simplesmente fale de uma forma muito educada, natural, que o subordinado vai entender sem precisar de de demonstrar que manda ou então de querer colocar ali o cumprimento de uma ordem sob pena de punição. Então, por exemplo, se você chega para um subordinado e fala assim, olha, eu preciso que faça isso e isso, você pode fazer isso por favor? Né? O subordinado ele vai saber que é uma ordem, sem você falar para ele que é uma ordem, ele vai cumprir isso, né, com mais boa vontade, vai ser um ambiente de trabalho mais tranquilo, não precisa de ficar falando, faça isso, estou mandando fazer isso, se não fizer, a consequência é essa. Tá? Então, assim, isso é péssimo nas relações de trabalho, né, é uma questão de gestão de pessoas. E eu quero chegar, eu falei isso nas relações hierárquicas, né, sobretudo nas instituições militares, mas eu quero chegar num ponto que é onde eu quero falar mais agora em relação às relações entre autoridades, por exemplo, juiz, instituições policiais ou qualquer outra instituição, o Ministério Público, membro do Ministério Público e qualquer outra instituição também. Né? Por quê? Onde eu quero chegar? Não é incomum que em muitos documentos, quando a gente precisa de informação ou de algum documento, expede um ofício para uma autoridade, que nesse ofício conste lá, solicito ou requisito ou determino que seja repassado determinadas informações ou enviado determinados documentos no prazo de tantos dias sob pena de, né? Pessoal, cá entre nós, né? As autoridades, elas devem ter um convívio harmonioso. E quando você já chega para outra pessoa, né, no primeiro contato já fala sob pena de, você já cria uma certa resistência, já cria uma certa antipatia, né, e que não vai fazer diferença nenhuma, só vai gerar aí uma resistência e um distanciamento entre as instituições. Né? E as instituições têm que se trabalhar em harmonia. Quanto mais próximas as instituições, quanto mais harmonia, melhor para todo mundo, melhor para o serviço público. Então, por vezes, né, esse sob pena de, ele só serve para atrapalhar, né? Não vai ter efeito nenhum. Então, se precisa, por exemplo, de um documento ou de alguma informação, né, peça à autoridade destinatária, né, com envio no prazo X, sem ser necessário que ameace essa autoridade a adotar providências contra ela. Né? A autoridade ela sabe que ela tem que responder aí ao juiz ou ao promotor, ou seja quem for. Né? Não há necessidade disso na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Então, é uma situação que só vai gerar um desgaste e é muito ruim quando você trabalha, né, sofrendo ameaças o tempo todo. Né? Isso é péssimo para a relação de trabalho. Então, nessas situações de encaminhamento de documentos, de ofícios, é melhor que tire isso sob pena de... Agora, se a pessoa, né, se a autoridade recebeu o documento, o ofício, ela não responde, ela ignora, ela não dá a devida atenção, aí a conversa já vai mudando, né? Aí o tom da conversa vai mudando, aí já pode colocar o sob pena de, reiterar sob pena de, né? Pedir ali, às vezes, por exemplo, quando tem alguma situação assim, às vezes a gente pede ali para o cartório fazer um contato telefônico, saber o que está acontecendo, se pode responder o documento, tudo. Se resolve muito mais fácil as coisas assim, tá? Do que ficar ameaçando. Isso, trabalhar com ameaças é péssimo, seja na relação de subordinação hierárquica em qualquer instituição,
seja nas relações entre instituições, né? Faça isso porque eu estou mandando sob pena de horrível, tá? Agora, há casos e casos, tem casos que realmente é necessário, tá? Agora, saindo das relações hierárquicas, das relações entre instituições, nós temos situações em que nós temos, né, por exemplo, enquanto magistrado, ao dar uma ordem a uma pessoa, colocar sob pena de, por exemplo, num processo civil em que transitou em julgado a decisão, uma sentença de pagar a quantia certa. Fulano tem direito a receber um valor. E eu, enquanto juiz, cumprindo o Código de Processo Civil, artigo 523, parágrafo 1º, eu vou determinar que a pessoa pague a quantia certa no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%. É o que está previsto na lei, né? Eu tenho que avisar essa pessoa que, se ela não cumprir, automaticamente ela terá consequências que vão ainda agravar a sua situação, tendo em vista que incidirá a multa de 10%. Tá? É uma questão aí de uma obrigação legal prevista no CPC, além de ser também um dever de cooperação que deve reger aí todo o processo, tá? Então é isso aí, mais uma reflexão, né? Relações de trabalho devem ser harmoniosas, né? O superior não precisa falar para o subordinado que ele está mandando, o subordinado sabe disso, né? Um por favor, um obrigado faz toda a diferença no dia a dia, né? Um muito obrigado, um agradecimento, um reconhecimento, isso faz toda a diferença, tá? No começo da minha carreira, eu pegava questões, documentos padronizados, muitas vezes, e tinha lá o sob pena de. Aí depois eu fiquei pensando assim, isso aqui não tá com nada não, tirei. Desde então, os documentos que eu assino, somente situações excepcionais têm sob pena de, né? A maioria deles não tem nenhuma ameaça de consequência, tá? E nunca tive problema, né? Pelo contrário, as portas abrem, as informações fluem de uma forma melhor e os documentos chegam de qualquer jeito, tá? Sem causar estresse em quem recebeu o documento. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.